Antes mesmo de a Terra existir, antes de qualquer um de nós, uma guerra épica aconteceu. Não em campos de batalha humanos, mas nos domínios celestiais. Imagine um lugar de pura luz, harmonia e paz, onde seres magníficos serviam ao Criador com alegria. Esses eram os anjos, criados por Deus como mensageiros de luz, poder e sabedoria. Entre eles, um se destacava por sua beleza, inteligência e posição de honra. Seu nome era Lúcifer, a estrela da manhã. Ele era perfeito, um ser de glória incomparável. Mas dentro desse coração tão exaltado, uma semente sombria começou a brotar. Uma semente de orgulho. Ele olhou para si mesmo, para sua própria beleza e poder, e começou a cobiçar algo que não lhe pertencia: o trono do próprio Deus. Ele pensou: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Essa ambição não ficou contida em seu coração. Lúcifer, com seu poder de persuasão, começou a espalhar sua insatisfação e rebeldia. Ele sussurrou dúvidas e semeou discórdia entre os outros anjos. Ele prometeu liberdade, poder e uma nova ordem, onde eles não seriam mais servos, mas governantes. E, tragicamente, muitos o ouviram. A Bíblia nos diz que ele enganou e arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, uma metáfora para a imensa quantidade de anjos que se juntaram à sua causa rebelde. O céu, antes um lugar de perfeita unidade, agora estava dividido. De um lado, Lúcifer e seus seguidores, anjos que escolheram o caminho do orgulho e da desobediência. Do outro, uma legião de anjos que permaneceram fiéis, cujo amor e lealdade ao Criador eram inabaláveis. O palco para o maior conflito de todos os tempos estava montado. No meio dessa tensão crescente, um anjo se levantou em defesa da honra de Deus. Seu nome era Miguel, que significa quem é como Deus. Ele não era apenas um anjo, mas um arcanjo, um líder entre os exércitos celestiais. Miguel se posicionou firmemente, reunindo todos os anjos que se recusaram a trair seu Criador. A lealdade deles foi testada, e eles escolheram permanecer ao lado da luz. Então, a guerra explodiu no céu. Não foi uma guerra de espadas e lanças como conhecemos, mas um conflito espiritual de proporções inimagináveis. Luz contra trevas, lealdade contra traição, humildade contra orgulho. O livro de Apocalipse descreve esse momento de forma poderosa. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Imagine a intensidade dessa batalha. Seres de puro poder se chocando, não por território, mas pelo próprio princípio da soberania do universo. A força de Lúcifer e seus anjos era imensa, mas eles lutavam por uma causa egoísta, movida pelo orgulho. Miguel e seus anjos, por outro lado, lutavam por amor, justiça e pela santidade de Deus. A força deles vinha não de si mesmos, mas daquele a quem serviam. O resultado, embora a batalha tenha sido feroz, já estava determinado. A Bíblia continua dizendo: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A rebelião de Lúcifer falhou. O orgulho que o levou a querer subir aos céus foi o mesmo que causou sua queda vertiginosa. Ele e todos os anjos que o seguiram foram derrotados. Não havia mais lugar para eles na presença santa de Deus. Eles foram expulsos do céu, lançados para fora, transformando-se em forças das trevas, que conhecemos como demônios. Essa história ocorrida antes da fundação do mundo ecoa até os nossos dias e nos ensina uma lição fundamental e eterna. Ela nos mostra a origem do mal, não como uma força igual a Deus, mas como a perversão do bem, nascida da escolha e do orgulho. Lúcifer não foi criado mal, ele escolheu o mal. A queda de Lúcifer é o maior alerta contra o orgulho. Vemos como um ser tão glorioso pôde cair tão baixo por causa da soberba
em seu coração. Isso nos lembra de vigiar nossos próprios corações. Quantas vezes o orgulho nos impede de pedir perdão, de reconhecer nossos erros, ou de servir aos outros com humildade? A história de Lúcifer nos mostra que o caminho do orgulho sempre leva à queda. Por outro lado, a atitude de Miguel e dos anjos fiéis nos inspira. Eles não buscaram glória para si mesmos. Sua força estava em sua lealdade e obediência a Deus. Eles nos ensinam que a verdadeira honra não está em se exaltar, mas em permanecer fiel àquele que nos criou. Quem permanece fiel a Deus, permanece de pé, mesmo em meio às maiores batalhas. E essa batalha espiritual, meus amigos, não terminou com a expulsão dos anjos rebeldes. Ela apenas mudou de cenário. Do céu, ela veio para a terra. E hoje, cada um de nós está no meio desse conflito. Todos os dias enfrentamos escolhas. Escolher o caminho do orgulho ou o da humildade. O caminho da desobediência ou o da fidelidade a Deus. As mesmas tentações que levaram Lúcifer à queda são sussurradas em nossos ouvidos. Agora eu quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Você acredita que essa batalha espiritual entre o bem e o mal ainda acontece de forma intensa nos dias de hoje? Como você percebe isso na sua vida ou no mundo ao seu redor? Sua perspectiva é muito importante para nós. E antes de encerrarmos, vamos fazer uma oração juntos, buscando a proteção e a força de Deus para as nossas próprias batalhas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa história que nos ensina tanto. Assim como o arcanjo Miguel e os anjos fiéis permaneceram firmes diante da rebelião, nós pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração para permanecermos fiéis a Ti em todos os momentos. Livra-nos do veneno do orgulho, da tentação da desobediência e de tudo aquilo que tenta nos afastar da Tua santa presença. Reveste-nos com a Tua armadura espiritual, com a Tua luz, com a Tua verdade e com a Tua paz. Ajuda-nos a escolher, todos os dias, obedecer, confiar e caminhar humildemente contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem poderosa sobre a batalha nos céus tocou o seu coração e te fez refletir, eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nenhuma história bíblica como esta. Deixe o seu curtir neste vídeo, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir sobre a importância da humildade e da fidelidade a Deus. E claro, ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for ao ar. Muito obrigado por sua companhia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Permaneça na fé, permaneça na humildade e até a nossa próxima história.